Olá, eu sou o pastor Ney, sou pastor da Casa de Adoração lá da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, do Brasil. Eu estou aqui na Igreja Tenda, viemos participar nesse final de semana do Despertar e foi um tempo tremendo na presença de Deus, onde fomos direcionados, fomos ativados e nós estamos muito felizes por isso. E eu estou aqui porque eu quero trazer uma palavra para o teu coração, uma breve meditação a respeito sobre tudo isso que Deus tem feito, né? Sobre a igreja do Senhor na terra, sobre o desafio que é viver a igreja. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, existem algumas figuras que o Senhor nos traz a respeito da igreja, que são de essencial importância para nós compreendermos qual é a movimentação que nós precisamos ter como igreja. Uma das figuras, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando olhamos em Apocalipse, nos fala assim, Jesus está falando: eis que estou à porta e bato, e quem abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. Esse texto, logicamente, está se referindo à igreja de Jesus. Jesus está falando, olha, se você der uma oportunidade, e é interessante que Jesus está do lado de fora, né? E há um grande perigo, muitas vezes, da igreja estar se movimentando e Jesus estando do lado de fora, ele está batendo, pedindo para entrar. Mas todos aqueles que abrirem essa porta terão a oportunidade de poder assentar-se à mesa com Jesus e caminhar com Ele, ter momentos de relacionamento. Quando falamos sobre mesa nas Sagradas Escrituras, fala justamente sobre essa dinâmica de igreja. O desejo de Jesus é que nós nos sentemos à mesa com Ele, e não somente com Ele, mas também com os nossos irmãos. Na Bíblia existem duas figuras, uma representando a intimidade, que é o quarto. Quando nós olhamos lá em Mateus 6,6, vai nos falar, Jesus está dando uma orientação, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, e ali no secreto, o seu Pai vai te ver em secreto. E Ele vai te recompensar. Jesus está falando sobre uma vida de devoção, de oração. Mas essa segunda linguagem de mesa, ela está falando muito sobre a questão da koinonia, do relacionamento, que é o desejo também de Jesus, desse relacionamento com Ele, mas também com os irmãos. E essa mesa, ela tem um significado muito profundo nas Sagradas Escrituras. Porque quando falamos sobre nos sentar à mesa com Jesus e com os irmãos, principalmente relacionado a esse ambiente de igreja, da koinonia, ele tem alguns significados importantes para a movimentação. Como, por exemplo, quando nós nos sentamos à mesa, nós precisamos entender que quando sentamos à mesa, nós somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos iguais. Como assim? Parece até uma contradição. Quando falamos que nós somos diferentes, de fato é isso. Cada um tem a sua identidade, cada um possui as suas qualidades, defeitos, características próprias de indivíduos. Mas ao mesmo tempo, independente da posição que você tenha, independente do lugar aonde você esteja, o Senhor nos chama para estarmos como iguais na mesa. Quando nós nos assentamos numa mesa física e literal, todos nós estamos numa mesma altura, podendo olhar uns para os outros nos olhos. Então, quando nós pensamos em igreja, nós precisamos primariamente entender isso, independente da nossa posição, da missão que o Senhor nos entregou para desempenharmos aqui nesse mundo. Mesmo assim, nós podemos olhar para os nossos irmãos entendendo que nós somos iguais e precisamos tratar dessa maneira, entendendo que no reino de Deus não existe vaidade. Não existe vaidade por posição, não existe vaidade por chamado ou por ministério. A mesa, ela tem esse significado de podermos sentarmos uns com os outros, mesmo dentro de uma posição social maior, intelectual maior ou menor, mas nós podemos então nos alinhar uns com os outros. Mas a mesa também ela pode nos ensinar sobre um lugar de relacionamento mais profundo. Porque é na mesa que nós vamos conhecer uns aos outros de uma maneira real, de uma forma real. Quando nos assentamos com pessoas, nós podemos conhecer do coração uns com os outros. Podemos saber das suas fragilidades, podemos saber também das suas qualidades, da sua força. E isso vai fazer com que haja um estreitamento nesse relacionamento. Quando vivemos igreja, nós com certeza
teremos problemas diversos uns com os outros, mas isso faz com que esse relacionamento do céu seja aprofundado, alinhado. E isso vai tratando de uma maneira específica o nosso coração, a nossa vida, alinhando o nosso caráter. Assim como Salomão ele diz, né? Assim como o ferro afia outro ferro, assim é o relacionamento humano. Um irmão afia outro irmão. Então, assim, aquilo que muitas vezes nós achamos que é ruim, e de fato ninguém ama, né, ter um momento de discussão ou um momento de divergência com o outro, mas até mesmo no meio disso o Senhor ele está moldando o nosso caráter, porque o ambiente de mesa ele vai nos proporcionar isso, relacionamentos profundos. Mas o ambiente de mesa ele fala também sobre uma oportunidade, é um local para você servir um ao outro. Quando nós estamos assentados, quando nós estamos juntos com os irmãos, nós teremos a oportunidade de poder lavar os pés uns dos outros. Assim como Jesus nos ensina, na última ceia, Jesus, mesmo sendo Jesus, o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, num determinado momento, quando ele estava sentado, inclusive ele estava sentado com os 12, Judas estava nesse meio, Pedro, aquele que iria negar a ele, e ele já sabia disso. Jesus chamou cada um deles, ele pega uma toalha, ele tira a sua túnica e ele começa então a lavar os pés de cada discípulo. Jesus, quando ele termina todo esse movimento, ele fala assim: olha, eu estou fazendo isso para que vocês aprendam de mim. O mestre, ele é muito maior do que dos seus escravos, né? Então, Jesus começa a ensinar os seus discípulos que o ambiente de mesa é um lugar propício para você poder servir ao outro sem distinção. Não apenas os nossos amigos, mas até mesmo aqueles que nós entendemos que não merecem o nosso ato de serviço. Jesus nos ensina isso muito claro, porque o ambiente de mesa precisa gerar essa maturidade no nosso coração. Mas outra questão é relacionada ao ambiente de mesa, que também o ambiente de mesa é um local de partilha. Quando nós vamos para uma mesa, existe em nós uma obrigação moral, né? Quando você vai na casa de alguém, quando você se junta em algum lugar, existe uma obrigação moral no nosso coração de poder contribuir com alguma parte dessa mesa. Então, quando nós chegamos numa mesa, você vai levar aquilo que você tem de melhor. E quando falamos nesse aspecto espiritual, dentro do contexto de igreja, cada um de nós tem uma porção que pode contribuir com tudo aquilo que Deus está fazendo no ambiente. Sabe, Deus colocou sobre a sua vida, sobre a minha vida, uma diversidade de dons. E todo dom da parte de Deus, ele vem para servir ao outro, não para servir a nós mesmos. Então, quando nós estamos em ambientes, quando nós estamos juntamente com os irmãos, Deus começa então a produzir em nós esses dons que servirão para amadurecer, para crescer o reino de Deus dentro da nossa medida. Então a mesa, ela também é um local de partilha. Mas também, em último lugar, nós precisamos entender que a mesa, ela é um local de maturidade. A mesa, ela traz para nós esse senso de intimidade de uns com os outros. A mesa é o lugar onde nós vamos ser confrontados, mas ao mesmo tempo é o lugar onde que nós vamos ter que abrir a nossa vida, o nosso coração e agirmos de maneira madura para que possamos avançar no relacionamento. A mesa é o lugar onde nós vamos poder falar a verdade uns para com os outros, para que possamos crescer juntos dentro do propósito que Deus estabelece, que é o reino de Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus é um lugar de mesa, é um lugar de relacionamento, é um lugar de vida na vida. Então, o Senhor está nos chamando para esse lugar. Muitas pessoas se contentam apenas em estar no ambiente de culto ou até mesmo uma conferência, como foi esse final de semana no Despertar, e foi realmente tremendo. Mas existe um lugar mais profundo do que isso ainda. Se você quer manter tudo aquilo que você tem recebido, seja num culto de domingo à noite, seja num ambiente de conferência, você precisa assentar-se à mesa com seus irmãos.
E somente assim você vai gerar na sua vida espiritual maturidade e estabilidade para você viver o propósito de Deus sobre a terra. Meu querido, Deus te abençoe. Eu espero que o Senhor possa derramar sobre a sua vida grandes coisas, possa alinhar o teu propósito para que você viva tudo aquilo que Ele tem projetado para você. Deus te abençoe.